Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O aumento do uso de motocicletas nas cidades tem mudado a dinâmica do trânsito e traz novos desafios, especialmente quando o assunto é a segurança viária. E esse foi, inclusive, um dos pontos centrais debatidos no Fórum Amarelo, que reuniu especialistas para discutir como as escolhas de mobilidade impactam a convivência e os riscos do trânsito. Para aprofundar esse debate, recebemos hoje Marina Baltar, professora e pesquisadora do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, e Cíntia Machado, professora e pesquisadora em Engenharia de Transporte com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela COP UFRJ. Então, Marina e Cíntia, muito obrigado por aceitarem o convite do Rio Ônibus para participarem desse podcast, num mês tão importante para quem se preocupa aí com a segurança viária, que afeta não só as pessoas que acabam se acidentando, mas toda a mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, toda a economia da cidade, e que a gente sempre fala, tem um mês para a gente chamar mais atenção sobre essa questão, mas é um assunto que deve ser debatido, que deve ser acompanhado aí durante todo o ano. Então, em meu nome e do nosso presidente João Gouveia, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigada, a gente agradece. Então, deixa eu, começando aqui, né, falar que vocês estiveram presentes no painel Escolhas em Movimento, fatores que influenciam o uso de motocicletas na cidade, no Fórum do Maio Amarelo. Fazendo uma análise sobre os fatores que influenciam o uso de motocicletas nas cidades, na visão de vocês, o que explica esse crescimento tão acelerado e o que é que isso revela sobre a forma como as pessoas estão se deslocando hoje? Marina, posso responder essa? Sim, sim. Vocês fiquem à Bom, vontade aí que vocês, devido porque a gente não separou a pergunta aqui por ninguém, tá? Então, vocês fiquem à vontade de falar, de complementar. tá bom, eu posso responder, Marina, se quiser É, pode complementar também, a gente pode ir fazendo esse combinado. sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade de mais uma vez falar sobre essa pesquisa que a gente fez. Esse é um tema bastante importante para todo mundo, e a gente aqui da academia fica muito feliz quando tem um trabalho reconhecido dessa forma, tá? Então, aí, para explicar um pouquinho esse crescimento que está bem acelerado do uso da motocicleta, a primeira coisa que a gente, assim, que eu gostaria de esclarecer é que isso que a gente está vendo não é uma moda, tá? E nem é uma preferência cultural. Isso é só uma resposta a um sistema que parou de funcionar bem. Num dado momento, esse sistema começou a falhar e as pessoas foram buscando outras alternativas. Então, quem precisa se deslocar busca outras alternativas. Então, só contextualizando, porque é importante trazer esses números, a frota de motos no Brasil ela cresceu de 23 para 24, 18%. E ela chegou a quase 29 milhões de unidades. Uma coisa que está aí bem latente, né, chamando atenção. A produção ela fechou o ano do ano passado em alta em 11%. Ou seja, ela é a maior nos últimos 10 anos. Em cada 4 domicílios tem uma motocicleta. Então, isso é um outro indicador aí muito importante e alarmante para a gente. E quando a gente olha só para o estado do Rio de Janeiro, são mais de 1 milhão, 1,3 milhão de motos circulando na cidade. Então, não é um número que a gente consiga desprezar. Né? O que tem por trás desse número? Uma realidade concreta. O brasileiro, isso em geral, né, não só do Rio de Janeiro, ele perde muito tempo se deslocando casa a trabalho. Essa é uma realidade de todo mundo. E tudo que as pessoas querem hoje em dia é ganhar tempo. Então, a moto tem sido vista como uma oportunidade de ganhar tempo. Quando a gente foi a campo e fez a entrevista com as mais de 2.600 pessoas que usam moto específico, que era um público bem direcionado, a gente encontrou um perfil de motociclista típico. Quem é esse motociclista? É um jovem, ele está em plena atividade laboral, em idade de trabalho,
91% dos respondentes têm entre 18 e 44 anos, e mais de 86% desses respondentes recebem até 2 salários mínimos. E 80% deles trabalham em regime presencial. Então, para essa pessoa, a moto é um instrumento para levar ele até o trabalho, seja com a moto própria, ou seja, a moto por aplicativo. Tá? Então, 60% dessas viagens, a gente encontrou esse número também, ela é feita para essa finalidade, ou seja, é para trabalho. É um trajeto de médio a curto a médio, né? E 3/4 desses trajetos, eles duram até 20 minutos. Então, o que a moto está oferecendo? O que o transporte coletivo deixou de entregar. Tempo previsível, flexibilidade para encadear compromissos. Então, eu não vou só para o trabalho hoje, né? Eu tenho outras coisas que são do meu interesse que eu preciso encaixar na minha rotina. Eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer uma academia, eu quero ir ao médico, e a moto está podendo entregar essa agenda deles dentro de um dia útil para ele, né? E coisa que ele não estava conseguindo fazer com o transporte público. Então, assim, o que a gente diz em todas as apresentações, inclusive a gente colocou isso lá, a moto, ela tem sido, ao mesmo tempo, né, uma solução individual e um sintoma de um sistema que está falhando de forma coletiva. Ela não está crescendo de repente, porque o brasileiro passou a gostar de moto, ele passou a ver a moto como uma solução, tá? E ela cresce por quê? Porque o ônibus, o trem, o metrô, a barca, elas, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, eles têm perdido competitividade nesse atributo extremamente importante que é a rapidez, o tempo, né? Então, acho que é isso. Não sei se Marina quer complementar, enfim. Eu só ia fazer um comentário, né? Quando a Cíntia fala de rapidez, de tempo, a gente está falando de confiabilidade, né? As pessoas não querem só ir rápido, elas querem saber que horas elas vão sair de casa e que horas elas vão chegar no destino. E elas têm essa sensação com a moto, porque a moto eles conseguem atravessar congestionamento, conseguem ter maior confiabilidade no tempo de viagem, o que eles não sentem no transporte público. Eu acho que daí vem essa troca, né? Sim, sim. O que a gente assim, verifica é esse crescimento. Eles começaram primeiro com as motos, complementando viagens, subindo comunidades, subindo ladeiras e tudo, onde era difícil, a pessoa descia, digamos, do asfalto para subir para o morro. Então começaram ali e foram ganhando mais espaço, até que vieram os aplicativos. Os aplicativos, né, promoveram um boom aí no uso de motocicletas. É, meu trajeto de casa para o trabalho, eu normalmente venho com o meu carro, demorava cerca de 30 minutos há 3, 4 anos atrás. Hoje, na hora do rush, eu levo 1h20, 1h30 para fazer a mesma distância. O que a gente vê é um crescimento da região, que perto aqui do Recreio de Bandeirantes, de Vargem Grande, aumentou a quantidade de veículos particulares na rua e de motocicletas também. O BRT até foi recuperado, está oferecendo um bom serviço, mas a rede de transporte complementar ela realmente está falha, porque perdeu muitos passageiros, não houve esse investimento. Mas o que me preocupa é que não há um dia que eu vá ou volte de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que eu não veja uma, duas motos caídas. E as pessoas sendo socorridas e um impacto aí na mobilidade. Então, olhando para esse cenário aí do viés da segurança viária, eu faço a pergunta então para a Marina, quais são os principais riscos associados aí ao uso de motocicletas e por que que esse tema tem sido tão central agora nas campanhas do Maio Amarelo? Então, a gente sabe que os motociclistas estão entre os usuários mais vulneráveis do trânsito, né? Diferente dos ocupantes de automóveis, o motociclista tem pouca proteção física e está mais exposta a sinistros mais severos. Então, assim, a chance de um motociclista ir a óbito é maior do que um ocupante de automóvel. E além disso, a gente tem fatores como excesso de velocidade, longas jornadas de trabalho e até mesmo comportamento inadequado no trânsito, né, que aumenta ainda mais esse risco.
Então, esse tema tem sido central nas campanhas de Maio Amarelo, justamente porque o número de sinistros e mortes envolvendo motociclistas cresceu, né, muito nos últimos anos. E quando a gente olha para esses números de sinistros, severidades e gastos, os números são brutais. Trazendo alguns números que a gente tem, né? Em 2023, segundo o IPEA, quase 39% de todas as fatalidades no trânsito envolveram motocicleta. Isso a gente está falando do cenário Brasil. A mortalidade por moto cresceu 12,5% em apenas um ano. E quando a gente olha para o lado da saúde pública, só o SUS gastou 233 milhões de reais em 2024 com a internação especificamente de motociclista. E estima-se que o risco de morrer num deslocamento com moto é cerca de 200 vezes maior do que num ônibus, por exemplo. Então, a gente está falando realmente de usuários muito mais vulneráveis, né? Que estão correndo um risco muito maior. Se a gente olha para o Rio de Janeiro, esses números são ainda maiores, né? 77% dos atendimentos dos bombeiros em ocorrências de trânsito envolveram motocicletas. E 90% das emergências ortopédicas são de motocicletas. A gente está falando de uma média de 80 feridos por dia chegando aos hospitais municipais por causa de acidentes com moto. 80 feridos. E como a Cíntia falou ali em cima, né, a gente está falando de pessoas que estão em idade de trabalho, Sim. produtiva, que estão indo para os hospitais municipais, né? Nessa pesquisa que a gente realizou com mais de 2.600 motociclistas, quando a gente perguntou se o entrevistado já tinha sofrido alguma queda ou sinistro, 47% disseram que sim. Então, assim, de 2.600, quase 1.300 já sofreram algum acidente de moto. E um dado que sempre deixa a gente mais preocupado, né, é que quando a gente perguntou para esses entrevistados, 99,9% relatou que tem alguma preocupação quando se desloca de moto. Então, de manhã, quando ele pega aquela moto para ir para o trabalho, né, que é a maioria dos casos, 99% sente alguma preocupação. Medo de cair, medo de colidir com veículos maiores, medo de assalto, medo da condição da via, né, para se deslocar. Então, assim, o que que a gente notou nas entrevistas? Não é que eles não têm medo, não é uma ausência de medo, é a naturalização do medo. Eu conheço meu risco, eu sinto, eu verbalizo, mas ó, para ganhar esse tempo, para conseguir fazer meu trabalho, para correr, eu vou incorporar ele na minha rotina. Sim, sim. É um fator preocupante porque a gente vê as sequelas disso. Eu conversei em outro podcast com um outro representante aí da COP e a gente falava sobre uma questão que a gente meio que a sociedade de uma certa forma reclama muito da violência, né, da insegurança, da ação de milicianos, traficantes, polícia, dessa guerrilha urbana que a gente vive aí nas comunidades, nessa luta por território. E enquanto muitas vezes a questão da insegurança viária dos acidentes de trânsito passa batida, e você deu um número bem interessante, são 80 vítimas aí por dia dos acidentes. Sim. A gente tem muito mais mortes no dia a dia, muito mais feridos em acidentes de trânsito do que propriamente na guerrilha. E a imprensa fala o tempo todo sobre o problema da violência, de tantos mortos no tiroteio, tantos feridos e tudo, e passa batido. É como se tivesse sido normalizado você cair de moto, ter um acidente. Se não causar um engarrafamento, que chame a atenção do Globocop e do pessoal filmando ali na hora do rush, porque chama a atenção não pelo acidente, porque causou impacto na mobilidade. Isso é uma coisa que
passa despercebida pela imprensa e meio que foi normatizado, ó, cair de moto, ter sequela e tudo. As pessoas sabem do risco, mas por conta desse caos urbano que a gente vive, da dificuldade de mobilidade, realmente as pessoas acabam ignorando esse risco, até o dia que tem um acidente e todas as consequências desse acidente para a vida delas. Então, o que a gente vê é a falta de uma certa consciência da sociedade toda buscando alternativas para melhorar. Realmente, a Cíntia colocou bem. A pessoa vai de moto porque tem pressa de chegar e o transporte público está preso no engarrafamento. Às vezes, o transporte por carro de passeio, que é mais seguro, está preso no engarrafamento, enquanto de moto ele tem essa velocidade. Então, eu acho que uma das formas de se combater seria realmente, é outra discussão, priorizar a mobilidade, o transporte público, fiscalizar mais, mas isso fica mais difícil de acontecer dentro disso tudo. A gente vai discutir medidas, às vezes, para reduzir, a gente faz muito isso no Mar Amarelo. Uma delas é a implementação do ponto cego. Então, eu queria perguntar para a Cíntia se iniciativas como essa de colocar o adesivo lá do ponto cego, de fazer campanhas de conscientização, de chamar os motociclistas profissionais aí, os que pilotam as motos de aplicativo, de entregas, se isso é um caminho, se dá resultado, ou se é apenas um fator dentro de uma necessidade de várias ações que diminuam esse risco e devolvam, de repente, para o transporte público mais qualificado esses passageiros de volta. Como é que você enxerga isso? Olha, essa questão do ponto cego, ele é um problema concreto, mas ele pertence a vamos dizer assim, a um contexto mais amplo, né? Sim, A moto, a Marina falou isso aí, ela é muito mais vulnerável fisicamente, deixa o motociclista muito mais vulnerável do que qualquer outra modalidade. Porque ele disputa o espaço físico com veículos pesados. Então, um número interessante que a gente trouxe na nossa pesquisa é que assim, quase 18% dos entrevistados eles citaram espontaneamente que eles têm medo de colidir com carro, com ônibus, caminhão, e como sendo essa uma das principais preocupações. No nosso grupo de diálogo, esse sentimento apareceu de forma muito mais viva, especialmente entre aqueles passageiros de aplicativo e de mototáxi, que descrevem essa sensação de estar disputando esse espaço físico com gigantes, assim que eles chamaram, o tempo todo. Então, trabalhar essa convivência, assim, dentro do que eu entendo, vai exigir aí abrir três frentes, né, que elas precisam caminhar juntas. A primeira é educação, a formação inicial, vamos dizer assim, mais robusta dos condutores. Aulas práticas supervisionadas, ênfase em pilotagem defensiva, qualificação continuada dos motociclistas profissionais, em especial, que são justamente os que mais se expõem, né? Que são os entregadores, os motoboys, os motoristas de aplicativo. A maior parte das falhas, ela é humana. Ela vem, às vezes, da inexperiência. Acho que foi ontem ou anteontem, mais uma passageira de moto por aplicativo morreu por uma pessoa que estava pilotando a moto sem habilitação. sim. Eu acho que saiu no jornal ontem ou anteontem. O excesso de confiança também é um problema, a distração é outro problema. Além, assim, existem métodos pedagógicos que vão ajudar a melhorar isso, né? A minimizar esse problema. Outra coisa importante que tem a ver com a educação também, que vale a pena lembrar, no caso das motos por aplicativo, é que o passageiro também tem responsabilidade sobre isso. A forma como a pessoa que está na garupa se coloca diante de determinadas situações, ela impacta o motociclista, né, a condução. Então, a forma como ele se inclina numa curva, se ele faz movimento brusco, isso tudo ajuda, implica, né, na alteração do centro de gravidade da moto. Então, Sim. isso pode vir a comprometer a estabilidade em situações críticas de emergência, tá? Essa é uma frente, educação. A segunda frente é a convivência. E isso é o mais difícil, porque isso vai exigir que essa disputa entre motociclistas, motoristas de carro, de caminhão, seja eliminada, né? Porque muitas vezes essa convivência ela é marcada
por desconfiança. Então, quem está no automóvel tem medo de quem se aproxima de moto, por impaciência, porque a moto às vezes passa, pega o retrovisor, agressividade. Então, essas coisas todas atrapalham. No nosso grupo de diálogo, isso ficou muito claro, né? Existe uma cultura de risco e existe a cultura de vantagem instalada no trânsito. Então, assim, quem está na moto quer furar fila, quer cortar caminho, quer andar pela calçada, quer avançar o sinal. Isso o automóvel também faz, tá? E esses comportamentos acabaram sendo normalizados. A gente falou agora há pouco também sobre essa normalização dos absurdos, né? A gente tem essa característica, a gente normaliza essas questões. Então, a gente precisa romper essa cultura e, com isso, a campanha do Maio Amarelo, ela ajuda de forma pontual, né? Só que só uma campanha não adianta, a gente precisa ter isso de forma muito continuada, o ano inteiro, a gente precisa valorizar a vida, reforçar a questão da empatia entre os condutores, seja de moto, do automóvel, do ônibus, tratando o trânsito como um espaço de cooperação. A gente precisa tirar, né, desse contexto a questão da competição, que muitas vezes existe, tá? Sim. E a outra frente é a frente estrutural, né? Tecnologia para isso não há de faltar. Então, é tornar o ponto cego um ponto visível, usando tecnologia, usando sensores, espelhos adicionais, sistema de aviso. A engenharia está aí para ajudar a resolver esse tipo de questão. Então, sem isso, qualquer campanha de educação acaba pedindo ao mais vulnerável que se proteja sozinho. Se a gente pensar assim, se eu não der essas condições, eu vou pedir que o motociclista resolva o problema dele sozinho, se proteja sozinho, porque eu não tenho tecnologia para te ajudar. E eu entendo que isso não é segurança viária, né? Eu estou transferindo a responsabilidade para o motorista, para o piloto da moto. E isso é uma coisa que às vezes complica também. Sim. Porque a gente aprende que é o básico. No trânsito, o maior deve proteger o menor. Respeitar Então, sempre o menor, né? É é, básico, né? isso é básico. Mas que tem vezes, assim você falou, e eu observo muito isso. Especialmente agora, saindo um pouco desse escopo, falando da questão dessas bicicletas autopropelidas, Elétrico. essa confusão toda agora que envolveu agora o decreto do prefeito sobre isso. Eu observo muito pessoas que não têm habilitação pegando esses veículos elétricos, são motinhas ali, patinetes maiores um pouco. Eu vejo, por exemplo, onde eu moro, pessoas passando, as mães levando três, quatro filhos para a escola, ao mesmo tempo naquela lambretinha elétrica ali, que vai um na frente em pé, vai o outro pendurado na bolsinha, vão dois atrás, e as mochilas, e elas trafegando, sem Falta experiência bom de dirigirem senso, né? também, sem habilitação, sem consciência nenhuma, vão andando. Aí tem um relevo na pista, alguma coisa, não olham para o retrovisor, simplesmente entram na frente do carro, do ônibus, desviam, vão. E às vezes é difícil até do condutor de automóvel tomar essas precauções. Você falou de espelho, semana passada, por três vezes o meu espelho foi quase arrancado. O pessoal passando, bateu com a moto ali e foi embora. Então são coisas que meio que se normalizaram. Fora a poluição sonora do pipipi, pipipi das motos ali o tempo todo. E o que eu noto Sim. é que a gente chega o carro muito para a direita, aí toma a buzinada da moto que está passando pela direita. Se chega um pouco mais para o centro, é a buzinada da moto que está passando no centro. Então, quando você Acontece falou da comigo todos questão os dias. da educação, por mais que a gente se esforce, que tome cuidado, de vez em quando fica difícil. Eu tenho visto que eram mais raros, mas agora, dada a quantidade de motocicletas, é muito comum as motos batendo nas motos. Porque uma vem andando no eixo, a outra que vem pela direita quer entrar para a esquerda. Eles passam em espaços assim entre ônibus e carro que não tem espaço, qualquer um que se mexa ali vai espremer e o pessoal vai. E eu fico pensando, é essa questão das pessoas que vão. Eu tenho pressa, mas a que preço? E tudo que você falou, a questão da educação, da convivência, eu acho que vai muito na questão realmente estrutural. Se nada for feito para, olha, as motos são uma realidade, então a gente precisa ter uma estrutura viária que contemple também as motos. Tem exemplo em São Paulo da faixa azul, aqui no Rio tem duas Sim. faixas azuis colocadas também,
mas a gente vê as motos subindo escada de passarelas, descendo escada, passando pelas passarelas de pedestres, andando pela contramão. Não só as motos, carros de passeio fazendo conversões proibidas, a Uhum, turma toda andando na calçada. Eu discuti outro dia no Conselho Municipal de Transporte sobre isso. As pessoas, olha, não é só a educação, tem a questão estrutural, preparar as vias para diminuir a velocidade sim, e tudo isso. Mas eu falava, eu acho que falta muito cidadania para todos nós, porque numa situação que há uma bagunça no trânsito, que cada um faz o que quer, avança, anda pela calçada e tudo, as pessoas, sem fiscalização, acabam respeitando cada vez menos. Então fica essa sim. disputa que você falou, as pessoas esqueceram das regras de boa convivência, de cidadania, do maior proteger o menor. E eu, às vezes, me vejo pessimista, porque o que a gente vê, você falou os números. É o crescimento do número de motocicletas. Hoje, uma Sim. em cada quatro casas tem uma moto. E o que é feito em termos de se repriorizar o transporte público, se repensar a mobilidade urbana? A gente tem os dados, tem a academia com soluções, tem soluções tecnológicas e tudo. Mas como é que você enxerga essa questão? Uma pergunta que eu faço para as duas, a gente finalizando. A gente falou sobre essas questões todas. Como é que vocês enxergam o futuro do ponto de vista aí da academia, de quem debate isso? Porque vai muito, no meu ver, da vontade política de ter o ente que é o responsável pela fiscalização, regulamentação por tudo isso, de redefinir que cidade a gente quer, com que mobilidade, qual o papel do transporte público, que o mototáxi hoje é um transporte público, na verdade, qual o papel dos diferentes modais dentro desse transporte público, quanto isso custa, quem vai pagar essa conta, é uma discussão que a gente vem tendo. Que soluções a gente tem, às vezes faltam recursos, mas acho que o que falta muito é a vontade política de fazer acontecer. Eu queria perguntar para vocês, então, que estão aí na ponta pesquisando, e nenhuma política pública pode ser adotada sem ter os dados, sem ter as informações que vocês trouxeram. Como que vocês enxergam isso do ponto de vista da academia, de quem trouxe a informação e participa desses debates? O caminho passa pela vontade política, as ações somente das universidades com as entidades privadas seriam suficientes? Tem que juntar todo mundo para dar uma solução? Como é que vocês enxergam isso? Para a gente poder resolver esse problema que cada vez preocupa mais todos nós. É, É pergunta de 1 milhão de então, dólares, tá? A não, eu acho solução. que exatamente. Eu acho que o caminho é conjunto, né? Hoje na segurança viária a gente trabalha além do tripé da segurança viária, né, que é educação, fiscalização e solução de engenharia. Não Sim, vai adiantar um só, né? A gente precisa fiscalizar, mas a gente também precisa que as pessoas respeitem sim, e a gente precisa que as soluções de engenharia sejam aplicadas. Mas além disso, na segurança viária a gente trabalha hoje com o conceito de que é sistema seguro, visão zero, que é que nenhuma morte é aceita no trânsito sim, e que essa responsabilidade é compartilhada entre o próprio motorista, motociclista, os entes governamentais, todo mundo está envolvido naquele sistema, né? Então, não existe uma solução única e não existe uma solução simples. sim. Mas eu diria que a melhor síntese do nosso estudo em relação à motocicleta especificamente é que para competir com a moto, o transporte público precisa competir com o tempo. E esse é o ponto de partida, assim, tem um número interessante, né, na nossa pesquisa, que 98% dos entrevistados disseram que poderiam utilizar outro modo de transporte. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, usa a moto porque não tem outro modo. Não, 98% disse que tem outro modo de transporte, principalmente o ônibus, como alternativa principal, né? E 78% também se mostraram dispostos a voltar para o transporte público, principalmente para o ônibus, se a gente tiver uma melhora no tempo de viagem. As soluções para melhorar tempo de viagem, a gente tem, a gente conhece, né? É corredor exclusivo,
são sistemas mais confiáveis de GTFS. Então, a motocicleta não é uma escolha irreversível. Ela é uma evidência que o nosso sistema precisa melhorar. É uma evidência que a gente está falhando como sistema de transporte, né? Isso. E aí, dentro do que você falou, eu destacaria algumas coisas. O mais urgente é a priorização do transporte público na rede viária. Porque, o carro é menos letal que a moto, mas o carro continua ocupando um espaço que nossas cidades não têm. O carro ocasiona um congestionamento. Nossos carros, eles geralmente andam com 1,2 passageiros. Então, assim, é pouca gente para um espaço que é limitado na cidade. Então, a gente precisa dar essa priorização viária para o transporte público. Corredor exclusiva, faixa preferencial. Além disso, aumentar a frequência do ônibus, né? Redesenhar os itinerários, pensar em trajetos mais diretos. Integração física e tarifária entre os modos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários tipos de integrações diferentes. A gente precisa de uma integração que seja simples para o usuário, né? E informação em tempo real. E aí eu vou destacar a Baixada e o Leste Fluminense e a Zona Norte, porque foi aonde nosso estudo viu que era a maioria das origens e destinos das viagens eram nessa região, né? Baixada, Leste Fluminense e Zona Norte da capital. Segundo ponto, você comentou sobre as motofaixas, né? Mas tem um alerta importante, que estudos têm evidenciado que a motofaixa pode aumentar a velocidade das motos, né? E, além disso, uma maior exposição a sinistros. Então, precisa de estudos mais aprofundados para a implantação de motofaixa. Não é só prometer aumentar e aumentar sem critérios realmente muito bem estabelecidos. Sim. Né? São Paulo está com uma quantidade bem maior e foi lá que foi realizado esses estudos, até para entender se é possível regulamentar ou não. Então, a gente precisa de pavimentação adequada, que isso já é comprovado que faz um efeito, sinalização visível, iluminação, dispositivos de moderação de tráfego, mas a motofaixa, especificamente, eu acho que tem que ser com um zelo maior. É uma novidade, a gente ainda está tentando entender como ela funciona no sistema como um todo. A gente gravou um podcast com o pessoal de São Paulo que fez uma pesquisa sobre motofaixas e disse que, ao contrário do que pensam, os estudos mostram que nas interseções das motofaixas com as vias normais, por conta do aumento na velocidade nessas motofaixas, acabam ocorrendo mais acidentes. Então, foi uma solução que eliminou um tipo de problema, mas gerou outro, que são acidentes até com maior gravidade justamente onde tem as interseções das motofaixas com as vias normais. O pessoal vem numa velocidade maior pela motofaixa e acaba tendo algumas colisões mais graves aí por conta disso. Sim, o Sim. motociclista ele tenta manter o máximo na motofaixa e aí o Sim, entrelaçamento dele fica curto, né? Ele fica com sim, pouco espaço. E aí exatamente. você tem esse problema. Sim, sim. A Cíntia gostaria de complementar E alguma assim, É, só coisa? complementando, sim, sim. só complementando, assim, eu vejo como um caminho muito prioritário para a gente avançar nesse quesito da segurança é o poder público, a sociedade, todo mundo se conscientizar e entender o que os números disseram para a gente o tempo todo. Assim, de forma objetiva, o que, que os números disseram? Eu tenho medo de andar de moto. Isso é notório, 99,92, não sei se a Marina, não lembro, citou esse número, diz que tem medo. Então, assim, é quase que unânime o medo em andar de moto, mas isso isso é óbvio, mas o que me faz passar por cima desse medo e andar na moto? Isso é um ganho também bem objetivo. Ele fala que é tempo. Mas como que ele traduz esse tempo na vida dele? Ele traduz isso em bem-estar. Ele tem mais tempo com a família, ele tem tempo livre para, sei lá, ficar em casa, fazer uma comida, ver uma televisão, ver uma série.
ele tem tempo livre para ele. Então, ele pega esse tempo que ele está ganhando, em detrimento de um risco que ele conhece, mas ele resolve correr esse risco pela sensação de bem-estar que aquele ganho de tempo está proporcionando. Então, é preciso, quem está, vamos dizer assim, no comando de gerenciar esse sistema de transporte, o poder público em especial, ele precisa entender isso. As pessoas querem tempo. E o que eu preciso fazer? Daí a Marina já falou tudo o que precisa fazer. Sim. E a única alternativa é o transporte público, não tem outro. Não adianta dizer que vai ser automóvel, porque no Rio de Janeiro não tem mais espaço para automóvel. Vamos crescer os sistemas de alta capacidade. Isso resolve de imediato? Não, eu não tenho como crescer um sistema de trem, metrô, de uma hora para outra. Então, vamos olhar para o ônibus, né? O ônibus é uma solução que pode ajudar de imediato. Vamos tentar resolver isso aos poucos, assim, nesse primeiro momento. Entender que o ônibus pode colaborar e tirar essas motos da rua, já que as pessoas disseram que tem possibilidade de usar o ônibus, e, na sequência, planejar os transportes de mais longo prazo, que tem mais custo, mais tempo. Então, assim, só complementando mesmo o que a Marina falou. Exatamente. É ótimo botar um metrô, mas eu consigo instalar um metrô, fazer uma instalação de sistema desse da noite para o dia? Não consigo. Uma faixa exclusiva eu consigo planejar e pintar a rua de forma mais rápida, imediata. E isso já ajudaria a trazer muitos desses usuários da motocicleta de volta. E a gente não está falando... desculpa, Tem um Cintia. número, Mariana, que eu não lembro, acho que é 23, eu não anotei aqui, mas cerca de 20% dos respondentes disseram que voltariam a usar o ônibus se ele fosse 5 minutos mais rápido do que ele já é hoje. Então, se eu conseguisse diminuir o tempo do ônibus que ele tem hoje em 5 minutos, muitas das pessoas que responderam à nossa pesquisa já voltariam a usar o ônibus. Então, dá para fazer. Os números estão aí, o poder público só precisa se debruçar sobre ele e pensar o que dá para fazer de curtíssimo prazo, médio e longo prazo. Okay. Bom, enfim, Marina, pode complementar. Não, o que eu ia completar só é que assim, a gente não está falando que a gente quer que, nossa, tem que proibir a escolha da motocicleta, tem que proibir a motocicleta. Não, a gente precisa tornar outras escolhas possíveis e competitivas, né? Porque a pessoa já sabe que tem um risco, ela reconhece esse risco, mas ela não está vendo uma alternativa que traga o que ela quer, que é o tempo. Então a gente precisa competir nesse ponto. Sim. É uma questão que envolve realmente a autoridade que é responsável pela gestão da cidade, porque ela tem que definir essa prioridade e trabalhar por isso. Nós, aqui no caso no Rio Onde somos operadores, então a gente não tem autonomia para fazer intervenção em vias, a gente pode sugerir, mas ao fim e ao cabo, quem tem que implementar isso realmente é a prefeitura, aqui no caso do Rio. A gente acredita muito numa autoridade metropolitana de transporte, porque não dá para considerar o transporte no Rio de Janeiro sem considerar a região metropolitana como um todo, porque a gente às vezes está tratando da linha municipal, que é uma concorrência com a linha intermunicipal, e as duas concorrem com o metrô e com o trem. Então, tem que ser pensado tudo isso. É uma discussão que a gente vem tendo há muito tempo, mas que está difícil alguém que compre essa briga, que não seja um projeto de um grupo político, mas que seja um projeto de cidade, que é o que a gente precisa ter. Até porque o usuário, ele não, na cabeça dele não existe, eu estou em Niterói, agora eu estou em São Gonçalo, agora eu estou no Rio. Ele não quer saber disso, ele não pensa separadamente, mas as decisões são tomadas de forma isolada, cada prefeitura tem a sua. E isso impacta diretamente a vida do usuário, que não consegue nem compreender a dificuldade do sistema. A autoridade metropolitana seria, de fato, uma das primeiras opções, assim, prioritárias. A gente sempre fala isso, né, Marina? Para centralizar o debate e a busca de soluções, sem dúvida. Sim. Bom, então, olha, Marina, Cíntia, eu agradeço muito aí pela participação de vocês mais uma vez. O trabalho de vocês trouxe muita luz aí sobre o problema, porque não dá para a gente falar, né? Um termo antigo, né? Os achismos. Muitas vezes a gente vê os debates com base, eu acho isso, eu penso aquilo, a gente fala sem ter dados, sem ter números. Eu acho que todo o trabalho sério que queira se fazer para melhorar
a mobilidade na cidade, a questão do transporte público, tudo, a gente tem que partir de dados, tem que partir de informações verídicas, a gente tem que ter esse material para trabalhar. Então, o trabalho de vocês é fundamental para essa discussão, que a gente sai dos achismos para aquilo que realmente acontece, e vocês mapearam aí o desejo das pessoas, o posicionamento delas, além de dados sobre acidentes, que são comuns, não, olha, há a possibilidade do retorno para o transporte público? O que é necessário? Então, o próprio pessoal já aponta o caminho, cabe a gente trabalhar para que isso seja implementado. Então, mais uma vez, aqui em nome do Rio Ônibus, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast, e que o Maio Amarelo seja todos os meses, que o amarelo permeie aí todos os meses, não fique só no mês de maio. É um mês bom para a gente discutir, né, para juntar todo mundo para falar, mas a gente não pode esperar maio do ano que vem. A gente tem que trabalhar Todo dia, tudo aí né? por isso, todos os dias. Muito obrigado, É, então, pela participação. a Obrigada a gente você. agradece, né, Estamos à pelo espaço disposição. aberto. Não, Sim, sim, pode deixar que a gente vai falar com vocês mais vezes. Bom, pessoal, tá então bem. agradecendo mais uma vez a Marina Baltar e a Cíntia Machado, professoras e pesquisadoras da COP UFRJ, chegamos ao fim de mais um podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Próxima semana estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.